É com muita alegria, meus queridos amigos, estou convosco mais uma vez, para mais uma semana, seguindo agora novamente o esquema que estávamos fazendo dos exercícios espirituais. Interrompemos, como se lembram, aqueles que habitualmente vêm a este programa, Ordenar a Vida, interrompemos quase um mês para ficarmos no Natal, no Ano da Misericórdia, até à festa da Epifania, que foi o último programa da última semana. Vamos agora retomar então os temas do livro Ordenar a Vida, que são os exercícios espirituais de Santo Inácio no ritmo da vida diária. São os exercícios chamados na vida cotidiana, na vida diária. E então, em cada semana temos vindo, já há vários meses, a retomar um tema dos exercícios e a propô-lo como oração. Nós já tínhamos falado, já não me lembro bem quando, lá para o final de novembro, tínhamos falado das duas bandeiras, explicado o que tinham sido as duas bandeiras e falado até dos colóquios que Santo Inácio propõe que nós façamos nessa meditação. Um colóquio a Nossa Senhora, um colóquio a Jesus e depois um colóquio ao Pai. Lembram-se com toda a certeza dessa nossa explicação e da recomendação que esses colóquios podem-se fazer ao longo do dia, várias vezes, no final de um terço, ou até no final da missa, ao jeito que quem dá ação de graças ficar com esses colóquios para assumir o que Inácio nos exercícios nos propõe. Então vamos retomar. Retomar como eu tinha falado das duas bandeiras, expliquei o que era essa meditação, mas agora vou ajudar com textos bíblicos para rezar esse tema. E o primeiro grande texto bíblico que vou propor é o texto das tentações de Jesus no deserto. É um texto em que a gente vê, de um modo muito claro, os dois critérios, as duas bandeiras, as duas opções de vida. Por um lado, as tentações do demónio e, por outro lado, o caminho que Jesus segue e a proposta que ele nos faz a nós. Então, rezar um bocadinho as bandeiras através de um texto bíblico, que é o que temos vindo sempre a fazer. E o texto das tentações de Jesus no deserto nos pode ajudar muito a aprofundar, a rezar, a meditar as bandeiras, ou seja, as duas opções de vida. Uma vida evangélica, seguindo Jesus e os critérios dele, e uma vida satânica, mundana, pecaminosa, seguindo os critérios do demónio e do mundo. Este confronto é extremamente belo quando pegamos e lemos o texto das tentações de Jesus no deserto. Talvez não se lembrem das tentações, mas é fácil ir ao texto evangélico das tentações de Jesus no deserto e encontrar no capítulo 4 de São Mateus, encontrar exatamente esta riqueza. Mateus 4, 1 a 11. É um texto conhecido, sobretudo no tempo da Quaresma, ele vem sempre em alguma liturgia, quer da quarta-feira de cinzas, quer às vezes de um domingo da Quaresma. Então, a primeira tentação que Jesus sofre é a tentação do ter. No caso dele foi mudar as pedras em pão, ter pão para comer, é a primeira tentação do ter. Subjacente a esta tentação estão as tentações da riqueza,
do ter mais, do ter melhor, do ter com mais comodismo, do ter em mais abundância, do ter o supérfluo, do ter e não precisar, tentação de ter. Jesus responde a esta tentação, lá veremos depois a resposta de Jesus, mas o demónio tenta, e tenta cada um de nós, a mim e a vós que me estáis aí a ouvir, e tenta as pessoas do mundo inteiro. O Papa Francisco tem dito tantas vezes a tentação do dinheiro, mesmo nos homens da Igreja e dentro da Igreja. Então a tentação não é só de dinheiro, é de tudo aquilo que o dinheiro consegue, o conforto, o bom automóvel, às vezes mais que a tentação que sei eu, da casa, das férias, a tentação do dinheiro que leva a manobrar o coração e a não nos deixarmos centrar em Jesus, que nos propõe um caminho de pobreza. Então temos esta primeira tentação. É por aqui que habitualmente o demónio nos vai tentando, a todos nós. Eu sei que há pessoas que vivem na miséria, há pessoas que não têm com que comer, há pessoas que vivem situações de pobreza extrema, mas a grande maioria consegue dar aso e deixar-se levar por esta tentação de ter. Do ter mais, do ter melhor, não só dinheiro, mas toda a espécie de bens de consumo. Quantas vezes hoje há pessoas dizer-me: ó Sr. Padre, eu fui ao supermercado para comprar uma coisa, mas afinal, como estavam em promoção, trouxe mais 2 ou 3. Comprei mais coisas. Tentação de comprar, de ter, às vezes coisas que não precisamos, como o caso de roupa. A gente tem tanta roupa, não precisava de comprar mais, mas é a tentação de ter, é a cor da moda. Quantos de nós nos deixamos levar por estas tentações e por este capricho, um eu megalómano, vaidoso, que depois quer ter. O ter dá-nos categoria social. Um pobre é uma pessoa sem categoria, um pobre Zé, que não presta para nada, mas é uma pessoa humana e tem toda a sua dignidade e toda a sua grandeza, mesmo que seja pobre. É um marginal, mas tem toda a sua grandeza e toda a maravilha da sua vida, como dom de Deus. Então, todos podemos ter, de um modo ou de outro, estas tentações. Há quem tenha a tentação do ter ela se faz sentir dentro de si, olha, no desejo de ter mais um anel, mais uma joia, mais um presente. É a tentação do ter, de ter do que não precisa. Há pessoas que a tentação de juntar para ter um automóvel ainda mais de topo de gama, porque ter um automóvel pequeno e barato é dos pobres. Então a tentação de ter. Há pessoas que têm 2 e 3 casas, uma na cidade, onde vivem habitualmente, outra na praia, outra na neve, e dinheiro para fazer grandes viagens. É a tentação do ter que se apodera de nós. E como quem tem a Vossa Excelência, quem tem, aos olhos do mundo, parece ser mais importante, não é. Só porque tem dinheiro não é mais importante. Só porque tem 2 casas não é mais importante. Só porque tem um automóvel topo de gama não é mais importante, não é. Só porque vai passear ao estrangeiro de avião e ter férias no estrangeiro, em boas praias, não é mais importante. Não, a importância não vem daí. Mas a tentação é essa, é do ter mais, do ter melhor. É a primeira grande tentação. E todos podemos deixar-nos escorregar na tentação e pronto, e ficamos emaranhados num ter
que nos faz, porventura, viver depois uma preocupação com o dinheiro, com a conta bancária, com as toaletes, com as joias, com o hotel bom onde se vai dormir, com a tentação que se apodera de cada um de nós. Depois aparece uma segunda tentação a Jesus e que nos aparece também a nós. É a tentação do aparecer. Aparecer no sentido de dar-nos vistas, de atrair as atenções. No caso de Jesus, é a tentação do pináculo do templo. O pináculo era o ponto mais alto da muralha. O demónio diz: atira-te daqui abaixo e virão os anjos de Deus e os anjos te vão segurar. Tentação do triunfalismo. Jesus nunca é um milagreiro que faz milagres para atrair as pessoas. Não é um milagreiro. Não é por aí que ele caminha. Se faz milagres, não é por vaidade, por ostentação. Mas nós temos esta tentação do pináculo, que é, muitas vezes, estar na ribalta do palco, é receber elogios, é receber as palmas, é fazer uma coisa, mas fico magoado se não me dizem obrigado ou não me dizem que está muito bem. Tentação do aparecer, do dar-nos vistas no meio da sociedade ou perante os colegas do trabalho ou da escola ou da universidade. Então, a tentação de aparecer, que nos domina também e que foi a tentação de Jesus, a segunda tentação de Jesus. O demónio continua assim a tentar, deste modo, para nos fazer seguir o caminho dele, que é o caminho mundano, o caminho da sociedade, para quem só conta o dinheiro, o aparecer na vida, o ter categoria social. E Jesus vence a tentação colocando-se no coração do Pai e dizendo mesmo que só quer e só deseja fazer a vontade do Pai. Não é por aí o caminho. Então, estas duas primeiras tentações são, de facto, na nossa vida, na vossa e na minha, na igreja e no senhor prior da freguesia, em toda a gente, são a tentação. São duas tentações que se apoderam de nós. A terceira tentação de Jesus foi a tentação do poder. Tentação da violência, tentação da força. O demónio diz-lhe: se prostrado me adorares, dar-te-ei todos os reinos da terra com os seus exércitos. E esta tentação anda por aí também. É a tentação da violência, que se nota até na violência doméstica, às vezes na família. Tentação da força, das armas, das guerras, a violência, o querer ficar por cima ou vencer o inimigo, a tentação da violência, que gera mais violência, que gera mais ódio e que gera mais destruição. E Jesus não se deixa levar por esta tentação. Então temos três grandes tentações em Jesus. São, afinal, os três modos da bandeira de Satanás agir em nós. Tentação do ter, das riquezas, tentação do aparecer, da vaidade, do triunfalismo e tentação das riquezas, do poder, que gera tantas vezes violência e tantas vezes opressão dos outros. Jesus não se deixa levar por estas tentações e Jesus vai deixar-se levar pela vontade do Pai, sempre. E por isso é que Ele nos propõe três propostas propõe a pobreza,
propõe a humildade e propõe o serviço. Pobreza exterior, mas sobretudo pobreza interior, pobreza de alma, de coração, pobreza espiritual, é a grande proposta. E é natural que Jesus a proponha, porque ele nasceu pobre, viveu pobre, morreu pobre e continua pobre no meio de nós, até no Santíssimo Sacramento, feito pão do céu. Então a proposta da pobreza, o Evangelho é um convite a vivermos mais pobres. Os apelos do que o Papa Francisco nos tem feito a vivermos mais pobres, os apelos do Papa Francisco a que a Igreja, que a Cúria Romana viva de um modo mais pobre, mais modesto, tem sido uma maneira de vivermos, de nos convidar a viver mais o Evangelho de Jesus. E viver mais o Jesus do Evangelho, viver mais ao jeito de Jesus. Custa tanto viver assim, mas é o caminho, é a porta estreita de que Jesus nos propõe. Quanto bem podíamos fazer com o supérfluo que temos, quantas coisas nos nossos armários que podíamos dar aos mais pobres e necessitados, e a tentação do ter não nos deixa ser pobres. A tentação de ter mais não nos deixa viver uma vida mais simples, mais modesta, mais pobre. Depois Jesus propõe a humildade, não a vaidade, não o triunfalismo, mas a humildade. Ele diz mesmo que os últimos serão os primeiros, que os humildes é que serão os grandes no reino, que os humildes é que terão o primeiro lugar. Põe até uma vez uma criança no meio deles para dizer que imitar esta criança na humildade, na simplicidade, na inocência, esse é que é grande no reino. Então a proposta, a sua bandeira, a bandeira de Jesus, ou seja, os seus critérios, as suas opções, o seu modo de vida é pobreza e humildade. E a terceira grande dimensão é o serviço. Quem é pobre e humilde serve os outros. Quem é pobre e humilde está à disposição. É por isso que Nossa Senhora diz de si mesma que Deus olhou para a humildade da sua serva. E é por isso que Jesus também nos diz: eu vim para servir e não para ser servido. Uma pessoa opulenta, rica, que gosta de ostentar a sua riqueza, os seus talentos, as suas qualidades, habitualmente não serve. Serve-se dos outros, abusa até dos outros, dos funcionários que tem, da maneira de estar na sociedade. Mas Jesus diz que não é esse o caminho. O caminho é o do serviço humilde, como Nossa Senhora que vai servir sua parente Isabel. E ela própria reza um Magnificat, dizendo que Deus olhou para a humildade da sua serva. Então, Jesus humilde é um Jesus servo. Tão servo que se ajoelha um dia a lavar os pés aos seus apóstolos no cenáculo, na última ceia. Então é este Jesus que nos encanta e que nos propõe estas três maneiras de viver o Evangelho. Homens e mulheres mais pobres, homens e mulheres mais humildes, homens e mulheres mais servos dos outros. A grandeza está aqui. É a proposta de Jesus, que não nos agrada, mas é a dele. É este o caminho do Evangelho. Quem conhece um bocadinho o Evangelho apercebe-se disto, como à volta dele as tentações das pessoas que viviam com ele, começando pelos apóstolos, também vão pelo caminho de Satanás. Lembram-se de a mãe dos filhos de Zebedeu e noutra versão do Evangelho, eles próprios, Tiago e João, pedirem um lugar à direita e outro à esquerda? Lá está a tentação do pedestal, do triunfalismo, de uma vaidade subtil. Lembram-se de São João,
pedir raios do céu para dar cabo dos samaritanos, porque não acolheram a palavra? Lembram-se de Pedro, que puxa da espada e corta a orelha do criado do sumo sacerdote, chamado Malco, lá no Jardim das Oliveiras, na noite da agonia? São cenas que nos põem diante dos olhos exatamente como é que os apóstolos se deixaram levar pelas 3 grandes tentações. E quem diz estas, diz outras. Jesus querem-no passar a rasteira aclamando o rei, mas ele não deixa. Não é esse o caminho. Ele é rei, mas é um rei humilde, um rei servo, um rei no despojamento de si próprio. Lembram-se daquele diálogo entre Jesus e Pedro, em que Jesus fala que terá que sofrer a paixão, e Pedro dá-lhe bons conselhos e diz: ó Senhor, não penses em tal coisa. E Jesus vai-lhe dizer: afasta-te de mim, Satanás, porque os teus pensamentos são mais os dos homens que os de Deus. Pedro, que há de ser primeiro Papa, naquele momento estava a ser Satanás, estava a tentar Jesus, estava a fazer com que Jesus não aceitasse o caminho da pobreza, da humildade, do serviço, da vontade do Pai. Então, somos todos tentados no vendaval do mundo por estas tentações. Mesmo as pessoas, porventura, mais piedosas, mesmo aquelas que vão à missa do domingo, mesmo aquelas que trabalham na igreja. Aquela senhora trabalha muito na igreja, até gasta dinheiro do seu bolso para arranjar com bonitas flores um altar, mas se não lhe dizem obrigado e se não reparam e se não lhe dão os parabéns, ela fica amoada e não gosta e parece que já não fica com vontade para a próxima semana arranjar tão bem um altar. Naquele grupo de catequistas sucede o mesmo. Isto da pobreza e da humildade e do escondimento e do apagamento de nós próprios. Entre os padres sucede o mesmo. A tentação do ter, a tentação da vaidade, a tentação do triunfalismo, a tentação de ser elogiado e depois a tentação do poder. Pode ser que o poder não seja como o São Pedro, puxar da espada, nem seja como os terroristas que explodem bombas e matam pessoas, mas às vezes basta uma palavra mais alta. A gente tem que ficar por cima numa discussão. Já repararam mesmo entre marido e mulher lá em casa, há sempre um que quer vencer quando há uma discussão, quando se troca impressões sobre o futebol ou sobre a política, mas a gente tem que ficar por cima. A minha verdade é que é boa, como eu penso é que é, e andamos todos um bocadinho iludidos neste vendaval das tentações do demónio e não assumir o projeto humilde, pobre e simples de Jesus Cristo, que nos propõe o caminho evangélico. O Papa Francisco está sempre a propor esta ideia tão evangélica. Isto aprende-se com Jesus, aprende-se com Nossa Senhora, aprende-se com eles os dois, por isso é que os 3 colóquios são importantes: pedir a Jesus pobreza, humildade e serviço. Depois ir com ele e pedir ao Pai pobreza, humildade e serviço. Então temos que viver de acordo com o que diz a Palavra de Deus. Cada um de nós reze este texto das tentações de Mateus 4, 1 a 11, para se aperceber bem como é que é sacudido, violentado pelas tentações e como nos é às vezes tão difícil entrar no mistério da pobreza, da humildade e do serviço que o Senhor Jesus nos propõe. Para que consigamos esta graça, só com muita oração, só com muito diálogo com Jesus, comendo muito a Palavra de Deus, a Bíblia, e também com a ajuda de Nosso Senhor poderemos conseguir mais pobreza, mais humildade, mais serviço. E são estes os que vencem
são os critérios da vitória do reino. Para que assim seja no coração, no meu e no vosso, meus queridos amigos e irmãos que me estáis aí a ouvir aí em casa, eu vos dou a bênção em nome da Trindade. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e convosco permaneça para sempre. Vamos passar esta semana rezando este texto das tentações para rezar as duas bandeiras, a de Jesus, pobreza, humildade e serviço, e a de Satanás, a riqueza, o ter, o poder e a aparência da vaidade. Então, de que lado estou e de que lado quero continuar? Peço esta conversão para viver ao jeito de Jesus, um grande desafio para rezarmos ao longo desta semana. Até para a semana, se Deus quiser.